Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje dia 7 de abril, terça-feira. Olha, um país que não tem testes suficientes para a aplicação em massa, para a obtenção de um diagnóstico preciso do alcance da Covid-19 na nossa população, um país que não tem máscaras suficientes, nem equipamentos, EPIs, equipamentos de segurança para os seus profissionais, muito menos máscaras suficientes para a população sair às ruas. Estamos tendo que fazer máscaras de pano. Um país que não tem respiradores para tratar os seus pacientes mais graves, aqueles internados nas UTIs, nos CTIs. Esse país precisa se agarrar a alguma coisa, precisa de buscar caminhos alternativos ou se agarrar àquilo que aparece. É isso que está acontecendo com o Brasil. A gente tem poucos caminhos. Um caminho é o distanciamento social, esse isolamento, muita gente reclama, critica, mas é o que está fazendo o país conseguir segurar, ganhar tempo e achatar a curva de contágio. É o país que precisa se agarrar a uma medicação paliativa, como a hidroxicloroquina, que não é uma panaceia, não é uma vacina, mas é um tratamento que tem dado resultados positivos em muitos casos, ainda que nem todos os pacientes respondam da mesma maneira. E é isso, ficamos nessa situação entre o isolamento e a medicação em fase de testes. É justamente por isso que o ministro Mandetta hoje, na coletiva mais cedo, comunicou, na verdade, a autorização dos protocolos de tratamento com a hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes também moderados. Nós já havíamos divulgado o protocolo para casos graves, agora também está aprovado para casos moderados e está em estudo o protocolo para casos leves e até como profilaxia. O ministro disse que o resultado desses testes, desses exames, desses estudos, ele sai ainda este mês. Então, estamos torcendo, esperando que sejam resultados positivos. Ainda que, como o próprio Ministério ressaltou, a hidroxicloroquina não salva a todos. Ela não é uma vacina que previna, que sirva realmente como prevenção para que você não se contamine. Ela tem efeitos limitados, tem efeitos colaterais. A hidroxicloroquina, obviamente, tem menos efeitos que a cloroquina, mas tem sido testada, tem tido sucesso em muitos casos e nós estamos acompanhando o desdobramento de tudo isso, torcendo sempre pelo melhor. O governo ganhou uma grande aliada nessa questão, que é a Nise Yamaguchi, médica responsável, inclusive, por alguns desses protocolos, ela que integra desde ontem o gabinete de crise, o comitê de crise do Palácio Planalto, e que está agora em contato direto com a cúpula do Ministério da Saúde. O ministro Mandetta fez questão de dizer, olha, estão liberados os tratamentos para casos graves e moderados e os médicos têm, obviamente, autonomia para prescrever essa medicação. Agora, uma medicação que também precisa ser importada. E eu relatei isso em primeira mão aqui para vocês, o governo brasileiro fez várias gestões junto ao governo da Índia para a importação de pelo menos 6 toneladas da hidroxicloroquina para uso. Isso foi feito em cima do laço. Por quê? Porque no dia 25 de março, a Índia decretou lockdown, limitou as exportações, autorizando apenas aquelas de caráter humanitário. Só que agora, dia 4, o governo indiano resolveu bloquear definitivamente todas e quaisquer exportações deste medicamento. Inclusive o Donald Trump ligou para o primeiro-ministro indiano fazendo um apelo para que analise, veja e possa liberar a exportação para os Estados Unidos, que vem sofrendo brutalmente com a pandemia do novo coronavírus. 30 países estão nessa fila. A Índia, vocês sabem, é a farmácia do mundo, é o país líder em produção de medicamentos genéricos e também, no caso da hidroxicloroquina, ela tem essa função aí, esse papel e essa posição, de líder também na produção e na exportação. Agora as exportações estão bloqueadas, então estamos aí atrás de informações, inclusive para saber se o carregamento que foi encomendado nessa janela que existiu entre
um bloqueio parcial e um bloqueio definitivo, se a gente conseguiu realmente importar essas 6 toneladas através de laboratórios que têm a função aí de colocar no mercado, vender para o governo, vender para o mercado privado também. Tanto hospitais públicos como privados podem administrar, nós sabemos de vários outros casos, o Sírio-Libanês está fazendo testes, Prevent Senior está fazendo testes, agora o governo do Pará, Helder Barbalho anunciou mais cedo, também a compra e distribuição nos hospitais da rede público-privada lá para o tratamento. Então é isso, a gente está se agarrando ao que tem. Por quê? Porque não há outra saída. O brasileiro está numa situação que ele não tem saída, ele não tem nem como tratar os seus pacientes. Para vocês terem uma ideia, hoje, olha, foram confirmados 13.717 casos, 667 óbitos. De ontem para hoje foram 114 óbitos. Foi o maior número registrado em 24 horas desde que começamos a enfrentar essa pandemia. É preciso saber amanhã, acompanhar, monitorar como que estarão esses óbitos amanhã, se vamos conseguir manter essa faixa. É muito difícil, muito duro falar em números. Você que perdeu um parente, né, um familiar, um amigo, a gente sabe que nós não estamos falando de números, estamos falando de vida e cada vida conta. Agora, os números nos ajudam a entender esse cenário, a ter um diagnóstico, ainda que parcial desse cenário, para justamente saber que medidas tomar dentro desse espaço bastante restrito que o Brasil e outros países têm. Um país com poucos recursos, né? Não somos os Estados Unidos, e olha que os Estados Unidos também estão sofrendo. Mas o fato é que estamos nesta situação, ainda aguardando a boa vontade da China para a liberação de respiradores. E sempre quando eu vejo isso, e aliás, né, com respiradores que hoje custam 200 vezes mais do que custavam dias atrás. E toda vez que eu vejo o noticiário com essas informações, eu me lembro daquilo que o Mandetta disse, muito certamente, é meio óbvio, mas que também está naquele estudo do Exército, né? Aliás, aquele estudo é muito bom, ele tem vários cenários, né? Não só a questão do isolamento. Se vocês quiserem, eu disponibilizo os demais cenários traçados aí pelo Exército, que não é questão só do isolamento, defender o isolamento social, mas também a guerra entre as nações por esses insumos, por esses materiais e a necessidade que o país tem de tentar aprender com essa experiência e desenvolver uma indústria que seja capaz de atender o país e, aliás, desenvolver uma série de políticas estratégicas, de protocolos, mais uma vez, para ação em casos graves, em casos de crise como essa, que vocês podem ter certeza, elas vão se repetir, né? Então, o fato é que nós tivemos aí mais 114 óbitos e com uma taxa de letalidade de 4,9%. O Ministério, o Gabardo, inclusive o secretário executivo, destacou que, olha, a gente só perde para a Alemanha em termos de óbitos aí comparativos. Tem alguns gráficos bacanas aí que eles liberaram, que dá para a gente ter uma noção mais clara de como está essa trajetória. Estamos, por sorte, distantes do cenário da Itália, da Espanha ou até mesmo dos Estados Unidos, e nos mantendo ali numa situação ainda, vamos dizer assim, tolerável. Embora não mortes, né, nós não devemos tolerar nada disso, mas não saiu do controle ainda. Mas olha, percebam como essa questão de controle, essa palavra, é uma palavra que nos coloca numa situação assim, será que nós temos, num questionamento, será que nós temos controle efetivo disso? Aliás, falando em questionamento, e aí voltando um pouquinho na questão da hidroxicloroquina, pessoal, eu comentei ontem, né, o Davi Wippi havia dado aquela declaração muito emocionada, que havia se recuperado, e depois deu uma entrevista para o Datena, a Datena questionou, ele falou assim, você usou ou não usou? E ele
não quis responder, saiu pela tangente. Hoje ele obviamente foi questionado de novo na coletiva e aí saiu de novo pela tangente, só que aí ele teve de admitir de alguma maneira que concorda com o protocolo, participou de uma reunião na semana passada com o Mandetta e disse que concorda com o protocolo com o uso da hidroxicloroquina. Então é óbvio que ele tomou, né? É a conclusão que a gente chega. E só que ele disse que não, isso é uma questão pessoal, né? Só diz respeito a mim. Não. Uma questão pública, uma autoridade que está, uma autoridade médica, que está diretamente coordenando, né, inclusive ligada a essa crise, coordenando os esforços de São Paulo no combate ao coronavírus. São Paulo, que é o estado que tem o maior número de incidência, né, maior incidência do contágio aí, e também de óbitos. Então não tem nada de privado nisso. Assim como o Bolsonaro também, que se negou a mostrar o seu exame, não tem nada de privado, de segurança nacional, não. É preciso ter transparência, todos vocês são pagos com dinheiro do contribuinte e todos que estão isolados, estão em casa, aguardando uma posição, aguardando saber quando é que retomam suas atividades funcionais, seu trabalho, precisam ter essa informação, precisam saber, isso dá certo, isso não dá certo, o que vocês vão fazer em relação a isso, o que vocês vão fazer em relação àquilo. É preciso transparência, honestidade, não adianta ficar manipulando número, manipulando informação, uma hora a verdade vem à tona. Então assim, é isso, essa é a realidade, nós estamos numa situação em que não temos um sistema pronto para enfrentar uma crise como essa, e temos de nos agarrar aos paliativos, aquilo que nos resta. Bom, falando em impacto, falando em economia, em atividade de trabalho, em emprego, em impacto econômico, o Mansueto Almeida comunicou mais cedo que a projeção para o déficit primário desse ano é de 500 bilhões. A tendência é piorar, tá? Muita coisa ainda vai acontecer, temos de levar em conta ainda todo aquele orçamento paralelo, né, orçamento de guerra, 800 bi, comentei muito isso na sexta-feira, orçamento que foi aprovado na Câmara, mas que está enfrentando resistência no Senado justamente em relação a um artigozinho que colocaram ali, que a equipe econômica colocou ali, que mexe com o Banco Central. O Banco Central autorizado a comprar papéis de empresas para tentar ajudar essas empresas, e há um questionamento legítimo de se isso vai abrir a porteira para que o Banco Central acabe sendo usado, né, para entubar aí papéis podres, inclusive de bancos e outras instituições bancárias que querem se livrar disso, né, papéis que são de alto risco, que têm um alto lucro, mas que numa situação de mercado como essa, de queda, cai também, e essas instituições financeiras têm de arcar com o prejuízo. Não é possível transferir também esse prejuízo para a conta e o bolso do contribuinte. Então, muita atenção, esse debate é importante. Parece que vamos passar a semana debatendo isso e o orçamento só vai ser votado no Senado na segunda-feira. Bom, destaco para vocês também aqui, rapidamente para a gente encerrar, olha, boa notícia, eu falei que ia destacar isso para vocês e aqui estava separadinho para a gente falar. Tivemos altas hospitalares superando as mortes, isso é importante. 173 altas, né, comparado com as 114 mortes que eu comentei nos hospitais aqui, dos casos registrados, tá bom? Fora isso, o que eu posso aqui destacar para vocês? Bom, o Ministério da Saúde disse que vai distribuir 295 testes RT-PCR para os estados esta semana, através dos laboratórios centrais. Para vocês terem uma ideia, né? Falaram de 10 milhões de testes, 20 milhões de testes, e aqui a gente chega, depois de, 3 semanas debatendo o assunto, a quase 300 mil testes. O governo já distribuiu 137 mil desses RT-PCR que consegue identificar o vírus, né? E aí o Ministério da Saúde explicou
que vai investir 200 milhões para dar melhor estrutura aos 27 laboratórios públicos. Gente, tudo isso vai demorar. Tudo isso vai demorar. Tudo isso não é nada que vai sair da noite para o dia, que a gente vai ter amanhã. São coisas que assim, você descobre que você tem um sistema de saúde com problemas graves e que você precisa usar esse sistema para enfrentar uma crise sem precedentes. Então, esta é a situação. Então, não podemos esquecer, não podemos esconder, não adianta. Aliás, mais de 10 mil mortos no mundo em um dia apenas, né? Chegamos aí, pulamos de 70 mil para 81.049 mortes em todo o mundo. Porém, a boa notícia, 300 mil pessoas conseguiram se recuperar, receberam alta. Então, muito importante esta informação. E claro, a gente continua com muita politicagem, muito proselitismo, o Maia anunciando aqui, anunciando que vai destinar 150 milhões do orçamento da Câmara para o combate à Covid. Ô Maia, tem 3 bi de fundo partidário eleitoral, você quer dar só 150 milhões? Tá bom, né? Informação aqui da área policial, o ministro da STJ, Reinaldo Fonseca, resolveu converter a prisão domiciliar do megadoleiro Dario Messer. Quer dizer, converteu a preventiva em domiciliar, mandou ele para casa por causa do coronavírus. Bem, eu não preciso dizer aqui, já falei, ele tinha uma outra prisão, por isso que tem outro pedido e outra decisão favorável à transferência do Dario Messer para casa. Dario Messer, que é o maior doleiro do país, fugiu por mais de um ano com a ajuda do presidente, do ex-presidente do Paraguai, tem dinheiro, tem recurso, tem influência política. Quem vai ser o responsável caso esse sujeito fuja de novo? Essa é a questão. A China suspendeu o bloqueio de Wuhan, né? Depois de 11 semanas de confinamento. Complicado. E o Mourão disse o seguinte, olha, o Braga Neto é o homem certo no lugar certo, na hora certa. Eu concordo, comentei isso ontem, né? A gente brincou aqui, o mito da caverna ou o mito da caserna. Braga Neto, com a função importante de coordenação, assumiu verdadeiramente o papel de ministro da Casa Civil e está tendo um trabalho realmente digno de elogios, protegendo a equipe, garantindo a coesão e buscando resolver, buscando soluções. Segundo Mourão, Braga Neto é o homem certo, no lugar certo, ele não está enquadrando ninguém, mas apenas fazendo a verdadeira governança. Assim a Casa Civil passa a atuar como um verdadeiro centro de governo. Está fazendo o que sabemos, colocar ordem na casa, coordenando as ações ministeriais de modo que haja sinergia, cooperação e, como consequência, os esforços do governo sejam mais eficazes. É isso aí. Torcendo para tudo dar certo, vamos em frente. Muito obrigado pela audiência, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, a gente se vê amanhã em mais um Momento Antagonista. Tchau!